Mateus 25, o reino dos céus, pois, será, que ele aponta para o futuro, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lamparinas ou candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo, ou querosene, como queira chamar, o azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas, candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o Senhor virá. Esse texto, Mateus 25, ele está inserido dentro daquele que nós chamamos o sermão profético, o sermão escatológico, o sermão que fala dos acontecimentos futuros, profecias que Jesus fez, algumas para aquele tempo, logo depois da morte dele, outras precisamente para o ano 70 e outras para depois do ano 70. E dentre essas profecias, Jesus agora no capítulo 25, ele vai falar de uma forma metafórica sobre o arrebatamento da igreja. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus fala, Mateus 25, se você lê ele, eu quero que você lê depois em casa, lendo, relendo, mastigando, ruminando, lendo com calma, para você entender bem. Você vai perceber que Jesus, ele começa aqui colocando isso de um acontecimento no futuro. Ele diz: o reino dos céus será. Jesus já havia comparado o reino dos céus com várias coisas. Mateus capítulo 13, Jesus vai comparar o reino do céu com uma semente de mostarda. Depois vai comparar o reino dos céus com um tesouro encontrado no campo, com um joio no meio do trigo. Ele vai fazer várias, com uma quantidade de peixe alcançada por uma rede. Tem várias comparações sobre o reino dos céus. E aqui Jesus já está explicando, irmãos, uma coisa muito importante para você prestar atenção. Quando ele fala aqui nesse momento, o reino dos céus será, ele está falando, o contexto vai falar, apresentar aqui um noivo, que algumas noivas, ou 10 noivas estão esperando para casar, para entrar para um banquete. E esse noivo representa ele. E essas 10 virgens, elas representam as pessoas que estão na igreja como um todo. E essa chegada do noivo, ela representa o arrebatamento. E aquelas noivas que estavam prontas e entraram, representa a igreja salva. As que ficaram, representa a parte da igreja que não é salva. Interessante, irmãos, que ele vai dizer que aquelas noivas estavam ansiosas esperando o esposo para casar. Só que aquelas noivas, para sair ao encontro do esposo, elas precisaram se preparar. Elas pegaram, vou usar o termo lamparina. Você sabe o que é lamparina, né? Onde se coloca, e ele vai falar aqui, um recipiente, onde se coloca
querosene dentro, óleo diesel ou azeite, um tipo de óleo, dentro daquela lamparina, aquele recipiente, e na ponta daquele recipiente tem um algodão, que é o pavio, onde ele, chamuscado do óleo, você acende aquele algodão e ele fica aceso e serve para iluminar. Isso era usado para pessoas que iam sair para uma jornada, pessoas que saíam para uma jornada que não sabia quando iam chegar, o tempo que ia chegar, o tempo que ia demorar, então eles eram prevenidos, eles saíam com uma lamparina. Só que aqui Jesus ele vai dizer que essas 10 que representam a igreja como um todo, tinha uma parte dela que era inteligente, sábia, que essa parte dela pegou a lamparina, mas lembrou de colocar o querosene dentro. A outra parte dessas virgens da igreja pegou a lamparina, acendeu o pavio, mas esqueceu de colocar o querosene dentro. E saíram elas, talvez achando que o noivo ia chegar logo. Por quê? Porque uma lamparina acesa, sem querosene dentro, ela acende, mas o pavio, no instante, se apaga. E a lamparina acesa com querosene dentro, ela queima a noite toda e o pavio permanece ali. Então aquelas que saíram com a lamparina acesa, sem o querosene dentro, sem o óleo, sem o azeite, elas acreditaram que a coisa ia acontecer logo, que ia ser rápido. As outras não, pode ser que demore. E saíram preparadas. Só que o noivo demorou. As virgens, elas dormiram, caíram no sono. Isso fala de quê, irmão? Da tardança pela vinda do Senhor. Eu acho interessante esse pessoal aí da escatologia consumada, que diz que Jesus já veio, eles não consideram esse tipo de texto. Que Jesus, não estamos esperando o noivo, porque o encontro de Jesus com a igreja é um casamento, nós somos a noiva, ele é o esposo. E aqui o texto fala da tardança, da demora que ele ia levar para vir encontrar a noiva para casar. Contudo, a noiva precisaria esperar. Não é à toa que ele diz, Mateus 24, que bem-aventurado é aquele servo, quando o Senhor vier, encontrar esperando. Aqui eles saíram, foram esperar o noivo demorou, todas dormiram. Porque, irmãos, a demora pela vinda do Senhor, que nós, a igreja que deseja a vinda do Senhor, que almeja a vinda do Senhor, em dados momentos a gente acaba cansando desse mundo. Em dados momentos a gente acaba cansando dessa vida, dessas lutas, das adversidades, está cercado de tribulação todo dia, está cercado de tentação todo dia, está cercado de tanta coisa todo dia. Nós sabemos que no céu onde iremos morar é completamente diferente daqui, não tem nada a ver. E aí a gente espera Jesus voltar, e ao mês Jesus voltar, os pregadores pregam Jesus voltando, como Paulo pregou, como Pedro pregou, como os apóstolos pregaram, Jesus vai voltar, aguente um pouco mais, ele está voltando, suporte um pouco mais, ele vai voltar, e os irmãos lá pregam, pai Paulo, ele não vai vir agora não, ele não vai vir agora não, não vai vir agora não, e todo mundo esperando, e Jesus demorando, de modo, irmãos, que a igreja se sente cansada, a igreja se sente exausta. Quem aqui não já veio para um culto e ouviu a pregação do arrebatamento? Nós já pregamos tantas vezes que nunca mais eu nem preguei. Ou até vou pregar de novo isso aí, porque eu preguei 1 milhão de vezes aqui. Eu disse, não vou pregar só sobre o arrebatamento, tem que mudar o tom. Já ouvimos tantas vezes aquela pregação de Jesus está voltando, nosso coração se alegra. Já ouvimos tantas vezes que os céus vão se abrir, ele vai vir com clamor de trombeta e vai arrebatar a igreja, nós vamos subir, nós vamos receber um corpo glorificado, andar em ruas de ouro, viver em glória e riquezas inexplicáveis, nosso coração se alegra. Aí os dias vão passando e Jesus não volta. Aí a gente fica atribulado, angustiado, triste, porque a gente sabe que quando Jesus voltar nós vamos estar livres das doenças, irmã Rosimeire, das enfermidades, das consultas periódicas nos médicos, da exaustão no corpo cansado, das tribulações mínimas e maiores da vida, está livre de tudo. Só que Jesus já deixou claro aqui que o noivo iria tardar e as noivas iriam dormir. E o que é que nós vemos agora? Que a promessa faz 2000 anos que ele fez.
Ele ainda não voltou. E a noiva, a igreja como um todo nesse momento, ela está como que adormecida. Sim, por quê? Porque nós estamos vivendo, irmão, o tempo de maior frieza na história da igreja. Talvez 95% dos crentes que estão aqui essa noite estão frios espiritualmente. Talvez 95% dos crentes que estão acompanhando aqui ao vivo ou gravado estão frios espiritualmente. A gente vem para o culto, irmão, canta os louvores, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente se alegra, mas lá no fundo a gente sai daqui, a gente sente a frieza, sabe da frieza que a gente está passando. A igreja nunca teve passando uma frieza tão grande como ela está passando hoje. Se a igreja está adormecida, a igreja está dormindo, nós estamos todos dormindo, mas isso não é problema, irmãos, porque o Senhor disse que ia ser assim, por causa da demora da vinda dele. Você se sentir cansado, passar por um momento de frieza espiritual é péssimo, é ruim, mas Jesus já deixou claro aqui, isso ia acontecer. Só que quando ele chegasse, é aqui onde está o mistério da coisa. Todo mundo cansou, todo mundo dormiu, as prudentes e as imprudentes, todas, que representa a igreja todinha, todo mundo que está dentro da igreja. Só que quando ele chegou, disseram, aí vem o esposo, aí vem o noivo. As 10 se levantaram, mas as eleitas, as salvas, as escolhidas antes da fundação do mundo, que estão com o nome no livro da vida, elas tinham uma diferença nelas, irmão. Passaram por frieza, cansaço, dormiram junto com as outras, mas tinha azeite na lâmpada. O que é o azeite na lâmpada? A presença do Espírito Santo. Mas e as outras, pastor, que é chamada de virgem também? É chamada de virgem também porque está dentro da igreja, que é uma alegoria. Mas ela só tinha lâmpada acesa, não tinha um azeite. Quem é o azeite? O Espírito Santo. Crente na igreja que tem um fogo aceso, mas não tem um Espírito Santo, meu irmão, a lamparina vai se apagar antes de Jesus voltar. Você não lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 13? Que ele fez uma comparação lá sobre aquela semente. Uma semente caiu na beira do caminho, veio o maligno e levou a semente. São aqueles que ouvem a palavra e não prestam atenção para entender. A outra semente caiu no meio dos espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, se alegra, mas vem a fascinação das glórias da riqueza desse mundo, sufoca a semente. As outras foram plantadas em solo, na terra, mas a terra tinha pedra embaixo, e era muito rasa, começou a crescer, a raiz não pôde aprofundar, o sol bateu e matou ela. São aqueles, irmãos, que ouvem a palavra, até se alegra no momento, mas depois vê o que é realmente seguir a Cristo, que é o Evangelho, que não é só cura, milagre, libertação, não tem nada a ver com envelope, com triunfalismo, com sensacionalismo, com show gospel, é pegar uma cruz para seguir. Ele se escandaliza e desiste logo de caminhar com Jesus. Jesus falou que o reino do céu é igual um joio plantado no meio do trigo. Você olha para o campo, o trigo e o joio bem direitinho. Eu nunca vi o joio não, pessoalmente não, mas diz que é idêntico, né? Diz que a diferença é só no tempo da colheita, que o joio ele tem fruto, o trigo ele tem fruto, aí ele fica pesado, aí ele se curva assim. E o joio não, ele não tem fruta, ele continua de pé. Aí a diferença é ali. Foi Jesus quem falou. Então essas 10 virgens aqui não me surpreende. Uma parte dela está na igreja, às vezes até eufórica, tocando, cantando, pregando, dirigindo o culto, na portaria da igreja, como obreiro, na salinha das crianças, mas na lamparina não tem azeite. E o que é o azeite? A presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, pastor, ela opera em nós o novo nascimento. E a principal característica qual é? Falar língua estranha? Não. A principal característica qual é? Que você passa a odiar o pecado. Quer ver? O crente que está com a lamparina acesa, mas não tem azeite, ele começa a pecar, aí ele só pensa assim, não, minha religião não permite fazer isso. Não, minha religião não permite fazer aquilo. Não, eu tenho que parar porque minha religião não permite. Já o crente que tem azeite, quando ele comete um pecado, ele sente a dor lá dentro, ele não está nem preocupado com a religião. Dói lá dentro dele.
Ele vive uma vida angustiante. Por quê? Porque ele não consegue parar de pecar por causa desse corpo velho aqui, que não consegue parar de pecar. Mas ele vive uma vida angustiante porque ele vive uma luta travada todo dia contra o pecado. É os olhos querendo pecar, é a mente querendo pecar, são os desejos querendo pecar. E cada vez que ele peca, uma angústia que ele sente, uma tristeza que ele sente, é um pesar que ele sente. Ele está preocupado com a religião, com a religiosidade. Se o pastor proibiu isso ou não aquilo, ele está preocupado com Deus. Porque está cheio de gente na igreja. Mas eu pergunto, você está na igreja, o crente que tem o Espírito Santo, a característica dessa é essa. E quem pode julgar? Eu não posso, só você quem sabe. Como é que você lida com o pecado? Todo mundo aqui peca. Mas como você lida com o pecado? Com prazer? O pecado é bom, é gostoso? Você peca e faz com prazer? Opa, que bom, ninguém viu, o pastor não viu, os irmãos não viram, beleza. Oh, maravilha, amanhã eu estou lá de novo. A virgem que tem um azeite na lâmpada, ele não está preocupado se o pastor viu, se os irmãos viram ou não viram. Ele sabe que Deus está vendo. E quando ele comete o pecado ali, o coração dele já está angustiado. Quando ele levanta do pecado ali, o coração dele está partido, é quebrado. É assim que você sabe se você tem azeite na lâmpada ou não tem. Como é que está a tua lâmpada aí, irmão? A lamparina está acesa, vocês estão aqui, mas será que tem azeite aí dentro? Por que você está aqui? Não, eu estou aqui porque é a minha religião. Por que você está aqui? Não, estou aqui porque eu gosto, eu acho bom, eu gosto das pregações do pastor Jardel. A virgem, que não tem, está com a lâmpada acesa, mas não tem azeite, ele faz mudanças puramente religiosas na sua vida, puramente baseada em costumes de homens. Eu aprendi que para ser crente eu tenho que usar uma saia rodando nos pés. Minhas blusas não podem ser sem manga, tem que ser manga. Eu não posso pintar mais o cabelo, eu não posso passar uma maquiagem, eu não posso pintar as unhas. Para ser crente tem que ser assim. Mas o crente que tem um azeite, que tem um óleo, que está com a lâmpada acesa, ele não segue essas regrinhas medíocres. Ele anda no verdadeiro temor do Senhor. O crente que está com a lâmpada acesa, mas não tem azeite, para poder saber se alguma coisa é pecado, ele tem que perguntar para alguém. Irmão, me diz uma coisa aqui, irmão Jacques. Irmão Jacques, será que eu usar um calção é pecado, hein? Irmão, me diz uma coisa aqui, eu não sei. Me diz uma coisa, irmão, será que se eu pintar o cabelo é pecado? Eu não sei, irmão, eu estou com dúvida. Oh meu Deus, eu estou com dúvida. Eu queria saber, sabe, irmão, eu tenho essa dúvida. Está com a lâmpada acesa, mas não tem um azeite. Por quê? Porque quem tem um azeite tem uma semente santa. Ele sabe muito bem o que é o pecado e não precisa perguntar para ninguém, porque ele é guiado pelo Espírito Santo. A virgem que está com a lâmpada acesa, mas não tem azeite, irmão, ele está preocupado em mostrar aparência de santidade. Paletó, gravata, roupa comprida, igual os fariseus, sepulcro caiado. Ele tornou-se escravo de uma religião. Ele jejuma sem querer jejuar. Ele vai para o monte, porque para o monte ele acha que Deus vai responder mais fácil. Ele ora de madrugada, porque acha que de madrugada a fila é menor e Deus fala de madrugada. Mas o crente que tem a lâmpada, o azeite dentro da lâmpada, ele sabe que pode orar trancado no quarto qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, que Deus está ali para responder, porque Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. Ele não está preocupado de andar de paletó e gravata. Ele não está preocupado em mostrar boa aparência para ninguém, ou mostrar que é mais santo do que os outros. Lendo a Bíblia em pé na sinagoga, orando em pé na sinagoga, para poder os outros olhar e ver que ele é crente. Meu irmão não está preocupado com isso. Ele está preocupado, meu irmão, numa vida com Deus em sinceridade. Como é que está a tua lâmpada aí? Tem azeite dentro? Cada vez você come do pecado, cada vez você morde o fruto do pecado, o que é que você sente? Sente alguma dor, alguma angústia, alguma tristeza? Ou você sente prazer? Olha lá, a diferença é quando ele... Aí vem o esposo. O esposo chegou, aquelas virgens religiosas que estavam no meio da igreja, junto com as outras. As virgens, não, eu estou na missão de fé. E daí? Se você não tiver azeite aí, filho, você pode estar na missão de fé, na fé e missão, na Assembleia de Deus, na Deus da Assembleia. Você pode estar em qualquer lugar que você vai para o inferno e acabou essa conversa. Quero saber se você, pastor, não perca um culto. O crente que está com a lâmpada acesa, mas não tem azeite, ele acha que o sacrifício dele pegar 3 ônibus, ele vai ganhar mais um pontinho diante de Deus. Pastor, eu peguei só 2 ônibus. Ela me pegar 3, descer bem aqui. Eu peguei 2, parei lá na Parangaba, andando o resto a pé, para agradar a Deus.
Gastou tua chinela em vão. Está cheio de religiosidade. Tem crente achando que é mais crente que os outros, vai ganhar um pontinho de Deus porque jejuou, passou uma semana comendo farinha com rapadura, não comeu outra coisa, ou comendo pão com água. Aí você vai lá para o Isaías 58, 58, o Isaías vai falar: o jejum que eu quero é esse, meu filho, se arrependa dos seus pecados, faça o bem para o seu próximo, peça perdão quem te magoou. Esse é o perdão que Deus quer. Não é que você curve a cabeça como um jugo e fique sem comer, não. Porque Paulo disse: se comemos não temos demais, se deixamos de comer também não temos de medo, porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Eita que hoje eu estou saindo fogo dos olhos. E o que foi, irmão? Eita que eu estou jejuando. Opa, é o crente super poderoso. Ele diz aqui: o Senhor vai vir, vai dizer: aí vem o esposo. Foi o que aconteceu? As noivas se levantaram. Opa, o esposo está chegando. Aí tem festa. Começaram a andar para encontrar com o esposo. Aí vem o esposo, quer dizer, Mateus capítulo 25, ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, enviará os seus anjos para juntar os seus escolhidos dos quatro ventos da terra. Ou então, segundo Tessalonicenses capítulo 4, né? Que ele virá, o Senhor virá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós estivermos vivos, subiremos junto com eles a encontrar o Senhor nos ares. Aí vem o esposo, aí os crentes querendo se reconciliar agora. Jesus está voltando nas nuvens, lá está ele nas nuvens lá. Foi isso que aconteceu. Porque todo olho verá. Esquece aquela coisa que te ensinaram, não, vai ser escondido. Você vai estar dormindo, aí quando se acordar você vai dizer: cadê a minha mulher que era crente que estava aqui? Vixe, o menino não está no berço não. Não vai ser desse jeito não. Todo olho verá. Ele vai vir nas nuvens com poder e grande glória, e todo olho vai ver. Aí na hora que ele vem nas nuvens com poder e grande glória, os crentes, aquela parte da igreja: cadê o azeite? Eu quero azeite. Eu quero azeite, eu quero azeite, eu quero a presença de Deus, agora eu quero. Vai lá comprar. Será que dá tempo? Sei não, vai lá. Comprar. O que é o azeite mesmo, irmão? O Espírito. E estão vendendo o Espírito Santo agora? Esse azeite comprado, esse é falsificado, porque o dom de Deus é dado de graça. Não vai nessa. Irmão, hoje a campanha do Espírito Santo, faça um voto aqui, pega um envelope, bota desse, vai receber o Espírito Santo. Mentira. Isso é falso. Aí foram comprar. Quando foram comprar, as que estavam atentas, apercebidas, prontas, preparadas, foi o que aconteceu? O texto diz: entraram com o noivo para as bodas. Interessante é que esse grito foi à meia-noite. Tem várias interpretações teológicas aqui nesse meia-noite. Eu gosto de interpretar dizendo o seguinte: que Jesus veio numa hora que ninguém esperava. Meia-noite é a hora de casamento, homem. Ele veio na hora que ninguém esperava. Não, agora ele não vem não. Meia-noite, nada. E foi ali que ele veio mesmo. Por isso que ele diz que ele vai vir num dia e na hora que ninguém sabe. Aí ele chegou, as outras, falou: compadre, quem estava pronta, preparada, entraram com o noivo para as bodas. As outras foram comprar. Ou seja, aqui, vamos lá, o verso 10: saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam apercebidas ou preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Eita, é Brasil! Tem um gol do Brasil aí já? Na Copa é só em novembro. Então, a porta se fechou. Aqui nós aprendemos várias coisas, irmãos. Que na hora que Jesus vier nas nuvens do céu, todo mundo vai querer entrar. Claro. Não é assim? Aí tem um noivo, opa, lá está ele, opa, agora eu quero. Não, agora não. Quer azeite, vai comprar, já sabendo que não vai. Os que estão prontos, a igreja verdadeira, quem está preparado? Quem tem o azeite. As que estavam preparadas, as que tinham o quê? Que tinham um nome no rol do missão de fé. É os que faziam parte da religião B, C, D. Os que estavam preparadas, só um detalhe: tinham azeite na lâmpada. Só isso. O Espírito Santo. As outras foram comprar e a porta se fechou. Jesus vai voltar.
vai levar os que estão prontos. Quem são eles? Os eleitos, escolhidos, estão com o nome no livro da vida desde a fundação do mundo, que tem azeite na lâmpada, que crê, que sabe que ele vai voltar de verdade, crê nas mansões celestiais, sabe que tudo isso é verdade, que tem o temor do Senhor, falha, erra, peca, mas tem o temor do Senhor, não se dá por vencido, não se contenta com o pecado, tem o temor do Senhor, peca, mas não se alegra, tem o temor do Senhor. Esses estão preparados. Entra. Aí quando entrar, vão entrar para quê? Para as bodas, para a festa de casamento. Aí os outros vão ficar lá fora fazendo o quê? Mais tarde, verso 11, chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. É isso que vai acontecer quando Jesus tirar a igreja santa, preparada, povo eleito, escolhido. Os que não vão subir vão ficar aqui fora clamando: Senhor, me leva, Senhor, me leva, pelo amor de Deus, me leva. A porta terá fechado, a igreja santa vai estar lá num gozo tremendo, maravilhoso. Alguns vão estar num motel feliz da vida na hora do orgasmo, achando que estão no céu, traindo a mulher, traindo o marido, oh, coisa boa. Aí depois vão fazer o quê? Senhor, me leva, Senhor, me leva, pelo amor de Deus, me leva. Senhor, eu quero isso, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sei que eu errei, Senhor, me dá uma chance, me leva, pelo amor de Deus, me leva. A porta se fechou. Embora eles pedem, pelo amor de Deus, me leva, pelo amor de Deus, me leva, pelo amor de Deus, me leva. Jesus vai dizer para eles aqui o que, meu irmão? No verso de número 11, o final, no verso 12, ele respondeu: em verdade digo, não conheço vocês. Meu Deus. Mateus capítulo 27, mesma coisa. Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, falamos línguas diferentes, fizemos maravilhas, milagres, prodígios. Nunca vos conheci, não vos conheço. Se apartem de mim, vocês que praticam iniquidade, eu não conheço vocês. Irmãos, isso vai acontecer. Como está escrito, vai acontecer. Muitos vão estar naquela hora pecando gostoso, seja lá fazendo o que, vai acontecer. Do jeito que está escrito aqui, meu, você vai ver naquele dia, rapaz, do jeito que está escrito. Olha aí, irmão, do jeito que está escrito, lá está ele nas nuvens. E vai ser muito barulho, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O mundo inteiro vai estar reunido para ver essa cena. Depois do arrebatamento, o caos, não abrir e fechar de olho. Você, não sei se vai ser de manhã, tarde, de noite. Se for num culto como esse, alguns vão subir, os outros vão ficar. Se for no dia que você está na fila do banco, pagando seus boletos, os boletos vão cair no chão, você vai subir, os outros vão ficar. Se for no dia que você estiver dirigindo o seu carro vai ficar desgovernado com certeza. Se for no dia que você estiver dentro do ônibus, tomara que o motorista não seja crente, porque se for crente e você também não for, ele vai ser arrebatado e você vai ficar dentro do ônibus. Certo, irmão, é que vai ser assim. Não duvide, vai ser exatamente assim como está. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não erra, ela é fiel. Quando Jesus aparece em Apocalipse capítulo 20, com o nome escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele chama fiel e verdadeiro, meu irmão, é porque ele não falha naquilo que ele diz. Se foi Jesus que falou, meu irmão, passe o tempo que passar, demora o tempo que demorar, vai acontecer do jeito que está aqui escrito. Acabou essa conversa. Ele vai vir. E ele vem buscar um povo pronto, preparado, um povo que crê, um povo que se arrependeu dos seus pecados, um povo que luta contra o pecado. Não é só um povo que tem uma religião, não. Se é religiosa, a maioria vai ficar por aí. Ele não vem buscar placa de igreja. O povo santo dele vai estar em muitos lugares, espalhado por aí. E a maioria nem congregando vai estar. E se você não tiver o azeite dentro da vasilha, se prepare, você vai ligar o YouTube e vai ver os pastores falando. Um dia o arrebatamento vai acontecer, você vai estar assistindo aquele vídeo e dizer, já acontecer. Você vai ver líderes que ficaram gravando seus vídeos dizendo, o arrebatamento aconteceu. E depois disso, irmãos, por fim, ele deixa claro para nós
Ele não vai levar quem ele não conhece, que não é dele. Como que ele não conhece? Que Jesus conhece a todos, claro, por isso que ele não vai levar, porque exatamente ele conhece e sabe que não são deles. Mas quando ele diz, eu não vos conheço, é porque não pertence a ele. Não são dos dele. Estava no meio do povo dele, mas não são dos dele. A rede joga do mar, põe toda espécie de peixe, puxa para fora, os bons coloca no cesto, os ruins joga fora. Jesus quer dizer isso, Mateus capítulo 13. Sim, na consumação do século virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, os salvos e os condenados. Depois a porta se fecha, Jesus vai dizer, não conheço vocês, não haverá mais oportunidade. Tira essa coisa que plantaram, essa falsa esperança que colocaram na tua mente. Aí não, quando Jesus voltar vai ter a repescagem. Não, quando Jesus voltar vai ter o segundo turno. Segunda chance. Quando Jesus voltar, aí vai ter outra oportunidade. Onde é que está escrito isso na Bíblia, pelo amor de Deus, irmão? Vai ter essa outra oportunidade. Não vai ter outra oportunidade, meu irmão. Se tivesse outra oportunidade, você acha que ia ficar alguém? Se tivesse outra oportunidade, meu irmão, na segunda leva ia todo mundo. Quem era o besta que ia ficar? Até uns crentes por aí dizendo, não, eu vou deixar para ir só da segunda vez. Coitado do céu. Não, na segunda leva eu vou. Vai não. Você não vai porque não haverá segunda chance, não haverá segundo turno, não haverá repescagem, não haverá prorrogação, segundo tempo, é uma vez. Só uma vez, uma única vez. E Ele vai levar quem estiver preparado. Por isso vos digo, vigiem, verso 13, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá Jesus. Nós vamos estar cantando isso lá no céu. No céu onde nós iremos morar com o Senhor. Você quer ir, irmão? Como está a tua lâmpada? Nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá Jesus. Oh, glória a Deus. A sua igreja ansiosa o espera cantando, carregando a cruz. Todos aguardam o som da trombeta de Deus dessa terra abalar, e a igreja será arrebatada, por Jesus levada para o povo lá. Valeu, Davi. E redimida a igreja sofrida, mas não mais sofrerá, pois a colheita findou e descanso os ceifeiros terão. Celeste, nosso eterno lar. Vai ser o dia de tristeza, quando muitos chorarão de dor. filhos à procura dos pais e os crentes desviados procurando o pastor. Procurarão a igreja para ver se encontram os crentes ali. Os crentes estão com Jesus no porvir. Eita Deus! E redimida a igreja sofrida não mais sofrerá, pois a colheita findou e descanso os ceifeiros terão. No céu de glória, lugar de delícia, onde Deus está, estaremos eternamente glória celeste, nosso eterno lar. É que nem o pastor Zezinho disse de manhã: fica carro aí, fica casa, fica fazenda e nós vamos morar no céu. Eita Deus. Um dia Meu Deus do tudo irá voltar. É bom demais. Um dia Jesus, Ele voltará. Vai voltar. Diz. Que maravilha, meu Deus. Glória a Deus, meu Pai.
Um dia eu vou subir aos céus, deixar esse torrão ao léu. Não quero só edificar, um dia eu voarei. Você vai voar também? Vai contar com ele? De asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao nítido Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então a igreja. Ao doce eterno lar da casa do meu rei. Oh, meu Deus do céu, que maravilha! A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao eterno lar na casa do meu rei. E a gravidade? A gravidade eu vencerei. Eu verei a Jeová. A força, vai a força. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Isso, estou, Senhor, a te louvar, louvando então, oh meu Deus, Ao doce eterno lar, a casa do meu rei. E a gravidade? A gravidade eu vencerei. Em paz e na paz eu verei. quem? A Jeová. Os abestados que nem nós entrando lá no céu, andando em rua de ouro. E eu olhando para tu e dizendo: onde isso, Lailton? Olha lá, irmã Elisa, o trono de Deus e do Cordeiro. Irmão João, olha o rio da água da vida, igual está lá no Apocalipse, olha, brilhante como cristal. Olha o tamanho daquela porta ali, meu irmão, uma pérola. No longo caminho de Emaús, sua presença de Jesus é triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém, mas esse alguém não é Jesus. Deus é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega Com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajamos tristes de Emaús, consolados por Jesus. Já não lamentam mais. diz, igreja, Fica comigo. fica comigo, fica, Não vais embora. não vás embora, fica,
escura noite, escura noite fica. Não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica comigo, fica. Vai, igreja, não vai embora, não vás embora. fica, escura noite, Escura noite fica. Não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. No caminho estreito, passinho agora. No longo caminho, Não. pra Sião, Os salvos não tropeçarão, Jesus os guiará. Seus ensinamentos, qual fanal, enche de luz o peregrino e firma o seu andar. O olhar do Salvador acalma o pobre viajor e renova o seu ser. O caminho é longo, mas tem luz na companhia de Jesus. Faz o fiel vencer. Fica comigo. Fica comigo. Não vás embora. Vai, igreja, vai. Fica. Escura noite fica. Não te ausentes, Senhor. Tuas palavras. Oh, glória a Deus, meu Pai, aleluia. A tua voz produz meu viver a segurança. preciso pra vencer. Mestre, fica. Mestre, fica.